Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 4 fundos imobiliários para investir aí em fevereiro de 2024. São 4 fundos imobiliários excelentes e que estão muito descontados. Então já vem comigo para conferir porque hoje o vídeo é sem enrolação. Olha só, já tô aqui no Investidor 10, a gente vai usar ele e também a gente vai usar o Status Invest, são os dois sites de análise de fundos imobiliários que a gente vai ver hoje. E olha só, fica até o final do vídeo porque o último fundo imobiliário que eu vou te mostrar hoje é o que mais pagou aluguel aí para quem investe nele. E eu não perderia esse fundo por nada. E antes da gente ver o primeiro fundo imobiliário aqui, o nosso top 4 de fundos imobiliários que estão muito descontados, eu quero te explicar mais ou menos como funciona a nossa estratégia para você que não conhece a gente ainda. Basicamente, essa aqui é a nossa estratégia. Se você não conhece a gente ainda, esse é o canal Minha Família Investe. Aqui meu pai, meu irmão e eu, a gente ensina vocês a investir de um jeito descomplicado e essa é a estratégia que a gente segue aqui no canal. Olha só o primeiro ponto. A gente investe em fundos imobiliários que paguem bons aluguéis de forma consistente e a gente prioriza sempre os fundos de investimento imobiliário que aumentem os dividendos com o passar do tempo. E nesse vídeo você vai ver bastante isso, beleza? Eu trouxe fundos imobiliários aqui que, além de serem muito bons, eles estão aumentando os dividendos com o passar dos meses e eles também estão muito descontados. E olha só, o ponto 2 é o seguinte: nosso foco com esses fundos imobiliários é renda passiva. E com isso a nossa meta é acumular o maior número possível de cotas para sempre e aumentando essa renda mês após mês. E no quarto ponto aqui, olha só, a gente sempre olha para o preço. Então esse vídeo aqui é muito importante para você pagar o menor preço possível pelos investimentos. Por isso que eu trago esses vídeos de fundos imobiliários que estão bem descontados. E o quinto ponto é o seguinte: com o tempo, a sua renda passiva ela vai aumentar. Isso com o aumento dos lucros do fundo e também o seu investimento constante, além do reinvestimento, claro. Então basicamente essa é a nossa estratégia. Eu vou te mostrar agora o quarto fundo imobiliário, mas antes você precisava entender como funciona. Basicamente a gente compra as cotas dos fundos imobiliários que paguem aluguel pra gente, e isso de forma consistente, paga todo mês aí pra gente, e a gente sempre olha para os fundos imobiliários que estão crescendo os aluguéis constantemente e sempre tentando pegar o menor preço possível nos fundos imobiliários para ter uma rentabilidade maior e sempre pensando em acumular um maior número possível de cotas e aumentar a nossa renda passiva. Agora que você entendeu nossa estratégia, vamos pro top 4 aqui do vídeo, que é o fundo imobiliário VISC11. A gente já falou desse fundo algumas vezes aqui no canal, né? Já trouxe ele algumas vezes e não é para menos, porque hoje o P sobre VP dele está com um bom desconto de 9%. Para você que não sabe, quando o P sobre VP aqui ele está menor que 1, é esse indicador aqui, o P sobre VP, significa que ele está com desconto. Então nesse caso, o VISC11 ele tá com 9% de desconto, mesmo ele estando cotado a R$121, está um bom preço para poder comprar ele. Você pode achar um pouco caro, mas pessoal, o preço tá bom na minha opinião, sim. Obviamente não é recomendação de investimento, mas eu gosto muito desse fundo, ele pagou bons aluguéis também no último ano. É um fundo que ele é bem negociado, a gente não tá investindo em qualquer fundo imobiliário, são fundos imobiliários estruturados, fundos imobiliários grandes, e se a gente ver aqui embaixo, olha só, o valor patrimonial do fundo é quase 3 bilhões de reais. Então são bons fundos imobiliários, bons fundos de shoppings, porque esse aqui, o VISC11, olha só, se a gente olhar aqui embaixo, a gente pode ver os imóveis dele, e isso é algo muito interessante, pessoal. Olha só a quantidade de imóvel que o VISC11 tem aqui no seu portfólio. E todos esses imóveis aqui, ó, deve dar quase uns 20 aqui mais ou menos. Todos eles, a partir do momento que você investe, eles pagam aluguel para você mensalmente. E o nome deles está aqui embaixo, a gente pode ver, olha só, Shopping Granja Viana, Center Shopping Rio. Aqui a gente tem no Investidor 10, a gente tem o nome dos shoppings, mas eu gosto muito de entrar no Status Invest. Eu vou pesquisar aqui para vocês, porque aqui a gente pode ver as fotos deles também. A gente tem mais informações. Então, ó, pesquisei VISC11, vou clicar aqui em comunicado. Vai descer tudo isso aqui e a gente vai achar aqui, ó, relatório gerencial, beleza? Aqui a gente pode entender um pouco mais da estratégia do VISC11. Vou descer aqui lá um pouco mais embaixo para a gente ver os shoppings. Olha só, aqui a gente tem foto, né, dos shoppings que o VISC11 tem no portfólio, e quando você compra uma cota, a partir do momento que você compra uma cota aqui do VISC11, que hoje está R$121,10, você já começa aí a receber aluguel de todos esses shoppings aqui, beleza, pessoal? E não é qualquer coisa, são shoppings que provavelmente você conhece, são shoppings muito estruturados, tá bom, pessoal? São shoppings famosos e todos eles dão muito lucro, sim, e
parte desse lucro o VISC11 passa para o seu bolso. E agora a gente vai ver o quanto desse lucro está indo para o bolso de quem investe. Aqui na aba de dividendos do VISC11, olha só que interessante, pessoal. A gente pode filtrar aqui. E olha só, ele está conseguindo crescer bastante os dividendos dele. Então, quem começou a investir tá recebendo mais dividendos. Olha só, em 2020 pagou R$ 4,16. Em 2020 foi um ano muito ruim aí para os shoppings, né? Por conta da pandemia, muitos shoppings não abriram. Mas olha só, 2021 R$ 6,02. 2022 R$ 8,67 e 2023 R$ 10,62. Então é isso aí, pessoal. Renda passiva crescente. A gente investe em bons fundos imobiliários e nesse caso é um bom fundo imobiliário, tá com desconto e tá aumentando os dividendos ano após ano, sempre aí fazendo emissão de cotas, comprando mais shoppings para aumentar a renda e passando essa renda para quem investe nele. Eu vou correr aqui um pouco, senão o vídeo vai ficar muito longo, e o próximo fundo eu vou falar um pouco dele rapidinho, porque eu já trouxe outras vezes aqui no canal, mas ele tá com desconto, então vale muito a pena a gente ver isso. Olha só, o fundo é o XPLG11, eu vou falar rapidinho dele, porque eu já trouxe aqui no canal, e hoje ele tá com 1% de desconto. Você pode falar o seguinte, olha só, Gabriel, é um desconto muito ruim? Na minha opinião, não é um desconto muito ruim, porque esse também, o XPLG11, também é um fundo que aluga galpões logísticos. Então, por exemplo, se a gente pesquisar aqui XPLG11, a gente pode ver do mesmo jeito que a gente viu com outro fundo imobiliário, a gente clica aqui em comunicado e a gente pode ver também os relatórios gerenciais. E aí a gente pode dar um zoom aqui para vocês verem um pouco melhor. E eu vou procurar aqui os galpões logísticos dele. Olha só, aqui ele aluga esses galpões para várias empresas gigantes. E olha só o tanto de área construída que tem. E o fundo imobiliário tem participação em quase todos os galpões logísticos aqui, participação completa. Então ele recebe muito dinheiro desses galpões e para quem investe está recebendo parte do dinheiro também, pessoal. Então olha só, são galpões gigantes, galpões bem estruturados, que na minha opinião vale muito a pena. Inclusive o Matheus e o meu pai, meu irmão e meu pai aí tem cotas do XPLG11, então não é qualquer fundo imobiliário, a gente realmente gosta desse fundo, sempre lembrando que não é uma recomendação de investimento, é sempre bom que você estude sobre o fundo, mas eu particularmente também gosto muito deste fundo imobiliário, e hoje ele está R$ 109,50, pagou aí 8% mais ou menos nos últimos 12 meses, e é um fundo gigante, inegavelmente, tá bom, pessoal? E olha só, os dividendos dele também estão muito bons, beleza? A gente vê que ele não teve aquele período ruim na pandemia, né? Ele teve uma performance um pouco melhor. E aqui, se a gente pegar desde ali do estouro da pandemia, subiu bastante também os dividendos do XPLG11. E se a gente filtrar por rendimento anual também, 2019 teve um pouquinho de rendimento maior do que 2020, mas também está crescendo bastante aqui os dividendos do XPLG11. Às vezes tem essas pequenas variações no mercado, pessoal, de um ano para o outro acaba caindo um pouquinho, mas se a gente pensar sempre no longo prazo, por exemplo, nesse caso, se a gente pensar nos últimos 5 anos, está crescendo e eu espero que cresça agora também em 2024, beleza, pessoal? Falei rapidinho do XPLG11 porque já é um fundo imobiliário que eu já trouxe outras vezes aqui no canal, inclusive semana passada teve um vídeo dele, mas agora o fundo imobiliário que eu vou mostrar pra vocês também eu gosto muito, inclusive eu tenho ele na minha carteira, então eu vou te mostrar qual que é ele agora. Mas antes, deixa o like aqui embaixo pro YouTube recomendar esse fundo para mais pessoas, esse fundo imobiliário, pro YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas e elas poderem, assim como você, assistir esse vídeo, para elas poderem ver também quais são os fundos imobiliários que estão com desconto aí pro mês de fevereiro de 2024. Então dá o joinha aí e bora pros top 2 de fundos imobiliários. Olha só, pessoal, já tô aqui na lista de fundos imobiliários do Investidor 10 e vamos ver se a gente acha aqui o top 2 de fundos imobiliários aqui. E aqui tá ele, olha só, pessoal, o BCFF11, beleza, pessoal? Olha só, o que eu mais gosto nele é que, diferente dos outros fundos imobiliários que eu mostrei pra vocês, ele não trabalha com imóveis físicos, tá bom? Esse aqui é um fundo de fundos. Eu vou explicar mais ou menos o que é isso daqui a pouco, mas calma, olha só. Hoje ele está cotado a R$ 9,13 e pagou um dividendo maior do que os últimos dois, pagou 9,21%. E incrivelmente, como eu falei, abaixo de 1 no P sobre VP, tá com desconto e ele tá com 8% de desconto. E também é um fundo muito grande, a gente pode ver isso pela liquidez diária e também pela variação. A variação é os dividendos que ele pagou mais
o quanto ele cresceu, beleza, pessoal? Que foi bastante aqui. Saiu ali de um pouco mais de R$7 para agora mais do que R$9,10, beleza? E olha só, vou vir aqui no Status Invest e vou pesquisar BCFF11, porque a estratégia desse fundo imobiliário é muito boa para quem não quer correr tanto risco aí na renda variável. Ele é um fundo mais seguro e eu vou te mostrar isso agora. O fundo de fundo BCFF11, como o próprio nome já diz, ele investe em outros fundos imobiliários. Então a gente pode ver aqui, olha só, top 20 investimentos na carteira. Aqui são os fundos que ele mais investe. Então, por exemplo, você como investidor do BCFF11, assim como eu, você compra cotas do fundo imobiliário e com esse dinheiro o que ele faz? Ele tem uma carteira ali que ele investe em outros fundos imobiliários. Então, quando você compra uma cota do BCFF11, você automaticamente está investindo em todos esses fundos imobiliários. Olha só, BTCI11, IRIM11, Canip11, que é o maior fundo da nossa bolsa, se eu não me engano, o BTLG11, que também é um fundo excelente, a gente tem aqui o IRDM11, CPTS11, MCCI11, que eu trouxe recentemente no canal também uma análise sobre ele. Então, para você que quer investir em fundos imobiliários, mas quer ter uma diversificação muito grande, o BCFF11 é um fundo excelente para você, porque quando você compra uma cota, você está investindo em todos esses fundos imobiliários ao mesmo tempo. Então a melhor forma de você diversificar a sua carteira é ter sim um fundo de fundos na sua carteira para você poder ter muita diversificação. Mas por um lado, a diversificação é um ponto muito bom do fundo imobiliário, mas tem um ponto ruim que, na minha opinião, eu não gosto muito dos fundos de fundos. Eu vou mostrar o seguinte para vocês. Olha só, se a gente descer aqui nos dividendos, a gente pode ver o seguinte, olha só. Vou filtrar aqui no último ano e ele pagou em janeiro de 2023 7 centavos e esse dividendo permaneceu até hoje. E hoje a gente está em janeiro aqui de 2024. Isso é um ponto ruim, Gabriel? Não necessariamente, mas olha só, o dividendo dele, ele não aumentou o dividendo, ele não aumentou o aluguel que ele paga aí para os seus cotistas. E agora eu te pergunto, cara, isso é ruim? Depende do que você precisa. Por exemplo, se você já tem uma carteira aí um pouco maior, se você está buscando diversificar o seu patrimônio para ter uma renda ali mensal tranquila, sem muita dor de cabeça, esse fundo aqui é ideal para você. Mas quem tem bastante tempo para investir, por exemplo, eu tô com 18 anos agora, eu tenho bastante tempo para investir. E a gente pensar em um fundo imobiliário que ele não aumenta tanto assim os seus rendimentos no longo prazo, talvez não seja a melhor estratégia. Eu invisto nele, é bom ter um pouco de diversificação, mas vai muito da sua estratégia. Se você já chegou num ponto de patrimônio ali legal, você não quer ter tanto risco, BCFF11 e ele ter esse rendimento assim bem seguro, é uma coisa muito boa. Mas se você quer mais dividendos ao longo do tempo, você quer como os outros fundos imobiliários, eles vão crescendo sempre, vão comprando mais imóveis, vão tendo uma renda maior mês a mês, os fundos de fundo, ele não tem esse ponto. Então, por um lado, tem a diversificação que é muito boa, mas por outro, ele não cresce tantos dividendos no longo prazo. Então, vai muito de estratégia, toda estratégia aí tem os seus fundamentos, e dependendo da sua estratégia, o BCFF11 é muito bom e hoje tá descontado, beleza? Hoje tá com 8% de desconto. E agora, para o primeiro fundo imobiliário da nossa lista, o que mais está descontado, o que mais está pagando aluguéis, você vai ficar surpreso que ele já apareceu nesse vídeo. E eu vou voltar aqui para você que não viu ele, beleza? Olha só, continua aqui no fundo BCFF11 e se a gente olhar aqui nos investimentos dele, a gente pode ver que ele também investe no fundo imobiliário que está no top 1 da nossa lista. Ele investe em CPTS11, que é o fundo, justamente o fundo que a gente vai colocar aqui no nosso top 1. E olha só, eu já tô com o fundo imobiliário CPTS11 aqui no Investidor 10 e hoje ele tá R$ 8,47 e ele foi o que mais pagou dividendos nos últimos 12 meses, pagou 10,45%, além de valorizar quase 12% aqui nos últimos 12 meses. Isso aqui é a variação total, né? Dividendos que ele pagou, que é esses 10%, mais a valorização dele, beleza? Então, sem contar dividendos, ele deve ter valorizado em mais ou menos 12%. E hoje ele tá bem descontado, tá com 7% de desconto também, que é um desconto muito bom na minha opinião. E agora eu vou te mostrar o porquê que ele é o fundo que mais pagou. Eu vou aqui abrir o relatório gerencial dele e eu vou dar um zoom aqui para vocês poderem ver melhor. E olha só, aqui a gente pode ver a carteira do CPTS11.
CPTS11, beleza? Vou descer aqui embaixo, olha só. Ele tem aqui algumas divisões na carteira dele, né? E ele pagou mais dividendos do que os outros pelo seguinte, olha só. Aqui a gente tem setor logístico, setor de shopping, setor comercial, setor de varejo e setor residencial. E como é que o CPTS funciona? Ele empresta dinheiro para esses setores, para, por exemplo, fundos imobiliários, empresas. Então ele empresta dinheiro e ele recebe esse dinheiro com juros. E se a gente olhar aqui embaixo, por exemplo, vou pegar aqui o setor de logístico, o setor logístico industrial para mostrar para vocês. Por exemplo, ele empresta dinheiro através desses CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, a uma taxa. E a taxa dele principal, a que ele mais usa, é a taxa IPCA, que é a taxa de inflação. Então ele empresta dinheiro para essas empresas, para esses outros fundos imobiliários. E a empresa que pegou, por exemplo, o dinheiro do CPTS11 vai ter que ir pagando esse dinheiro com o passar do tempo com a taxa de IPCA, por exemplo, e nesse caso mais 6%. Então, todos os ativos aqui, o CPTS11, ele empresta dinheiro e vai recebendo com IPCA mais alguma taxa, por exemplo. E isso faz ele ganhar muito dinheiro. E não é à toa que dessa forma ele consegue pagar bastante dividendo. Hoje ele está custando aquela média de preço de R$ 9,15 mais ou menos. E ele está pagando aqui 7 centavos, 6 centavos, 5 centavos, estava pagando 9, 8 centavos. Então, em geral, ele está pagando muito bem, na minha opinião. Está pagando bem sim. Está com um bom dividend yield de mais de 10%, então é excelente. Então, na minha opinião, o CPTS11 também está muito barato, então vale bastante a pena estudar sobre ele. Não se esqueçam, nenhum ativo que eu comentei nesse vídeo é uma recomendação de investimento, mas é sempre bom a gente estudar sobre fundos imobiliários que estão baratos, beleza, pessoal? Esse foi o vídeo. Se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho das notificações, porque sexta-feira agora vai ter um vídeo incrível sobre a emissão de um novo fundo imobiliário aí. E com certeza vale muito a pena você assistir. Segue a gente no Instagram, porque lá a gente mostra toda a nossa renda passiva, a gente manda notícias pra vocês do que tá acontecendo no mercado financeiro, a gente faz enquete, caixinha de perguntas, muita coisa legal e com certeza vale muito a pena você participar. Inclusive eu tô fazendo lives aqui no canal, então se inscreve e ativa o sininho de notificações e segue a gente no Instagram pra poder conferir as lives. Eu sempre anuncio lá um pouco antes, beleza? Então se você quer participar, tirar dúvidas ao vivo, segue a gente lá pra você saber, beleza? Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Estudem sobre esses fundos e até mais.